Olá, pessoal! Nós aqui de novo, Escola Municipal Alzira Araújo, em nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Simone Januário. Essa aula é para o 8º ano e é a nossa aula de número 7. Bem, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso conteúdo que vem sendo amarradinho desde a nossa primeira aula. Tudo bem? Finalizaremos hoje o conteúdo relativo aos textos de base narrativa, para que na próxima semana possamos fazer uma avaliação de todo o conteúdo visto até aqui. Isso. Na próxima semana, o material postado vai ser um material avaliativo. Vocês vão ter um slide como esse, com uma revisão básica, e o Forms vai funcionar como se fosse a provinha de vocês. Tudo bem? É importante frisarmos que essa avaliação que vai acontecer, ela visa analisar também o trabalho que vem sendo feito e não apenas a competência de cada aluno ou de cada um de vocês. Nós precisamos analisar e verificar se a fórmula adotada para chegar até vocês, se essa maneira como nós estamos contactando vocês, se ela está funcionando. E se o resultado está sendo positivo ou se precisa de alguma mudança. E são vocês quem vão nos dizer isso através da avaliação que vocês vão fazer. Tudo bem? Então, lá vamos nós. Aqui, nesse primeiro momento, nós vamos ver o que é mais importante que vocês guardem e que vocês aprendam sobre os textos de base narrativa. É importante que vocês saibam que a narração é uma tipologia textual que é usada por quem se dedica a relatar uma história, seja ela fictícia ou real, por quem quer contar histórias. Então, esses textos produzidos por quem conta histórias, eles têm o que nós chamamos de base narrativa. Tudo bem? E essa tipologia, ela se aplica a diferentes gêneros. Ou seja, nós temos na nossa língua diversos gêneros textuais que vão se aplicar ou ter aplicado a essa tipologia, a narração. E cada gênero vai priorizar um ou outro elemento daqueles que vocês já viram quais são: personagem, tempo, espaço, narrador, enredo. Cada um vai priorizar ou vai frisar, vai dar mais atenção a um determinado elemento. E isso vai depender da função social desse gênero. Cada gênero textual tem uma função diferente. E dependendo da função dele, ele vai dar mais ênfase, mais destaque para determinados elementos do que para outros. Dentre os vários gêneros que têm base narrativa e que nós conhecemos e fazemos uso, nós temos o romance, que eu já expliquei para vocês semana passada. São textos de base narrativa longos e que têm mais de um foco, que têm mais de um conflito a ser resolvido no decorrer da história, e por isso ele é longo. O conto, que diferentemente do romance, só vai apresentar um único conflito, que é voltado para aquele personagem principal. Então, o conto ele vai focar mais no narrador, no personagem principal e no conflito em si. E aí nós temos a crônica, que é um outro gênero que vocês já viram algumas, mas ainda não estudaram a fundo. Eu não lembro se no último formulário ou no anterior foi uma crônica para vocês lerem, e aí tinha lá um lembretezinho do que é, como funciona uma crônica, quais são as características dela. Fábula, que vocês viram muito lá no 5º, no 6º ano, que são aquelas historinhas que tem no final, né, uma moral, um ensinamento a passar. A parábola, que normalmente são textos em cima de outros textos,
ou que contam histórias com uma moral final. A notícia que a gente tira que a gente vê em jornais, em revistas, em sites de noticiário, e aí a notícia, o foco principal dela vai estar no enredo, no fato em si. Os relatos, de um modo geral, são os relatórios que a gente faz sobre pessoas, sobre coisas, histórias em quadrinhos, filmes, teatro, e aí a gente ainda pode incluir telenovela, dentre vários outros gêneros textuais. Tudo bem? Sigamos? Nós vamos falar agora sobre a estrutura do texto de base narrativa. O que é estrutura? O que quer dizer essa palavrinha? Estrutura é a forma, eu falei isso para vocês semana passada, é a forma como você vê o texto, como ele é montado, como ele vai ter encaixado uma parte na outra. Isso é a estrutura. Então vamos ver qual é? Na estrutura, nos elementos estruturais da narrativa, nós temos normalmente a situação inicial, que é o primeiro momento dessa narrativa, ou pode também ser chamado de apresentação. O que seria isso? Situação inicial ou apresentação é o primeiro momento da história. É quando o narrador apresenta os personagens que vão fazer parte daquela história, o espaço onde aquela história vai ser vivida, o momento em que a história acontece, para daí dar prosseguimento ao desenvolver da história, que em seguida começa a complicação. O que é a complicação? É o conflito gerador, ou seja, é o que acontece para mudar essa situação inicial, a partir de que momento isso é mudado, e o clímax, que é o momento mais enfático, assim, de mais destaque desse conflito. Eu apresento a situação da qual eu vou falar, as pessoas ou personagens, o espaço, o tempo, o narrador se apresenta, né? Porque aí a gente já começa a saber se é narrador observador, se é narrador personagem, se é narrador onisciente, onipresente, por aí vai. Algo acontece, que é o meu conflito gerador, isso é desenvolvido no acontecimento em si, até que se atinge o clímax. O que é esse clímax? É aquele momento mais enfático da história, que vai encaminhar essa história, essa narração, para o seu desfecho, para o seu final. E aí eu posso ter vários tipos de desfecho, vários tipos de final para essa história. Entendido até aqui? Então, olha só, pessoal, essa estrutura que eu estou apresentando para vocês é a básica, tá? Óbvio que pode acontecer, vocês vão poder pegar no decorrer da vida leitora de vocês, da vida, quem sabe, escritora, maneiras diferentes de montar essa estrutura, em que uma parte se sobrepõe à outra, e por aí vai. Mas, para começar, essa aqui é a nossa estrutura básica. É aquela que vocês vão precisar dominar para sair do ensino fundamental para o ensino médio. Tudo bem? Bem, essas são o que podemos chamar de partes de um texto narrativo. Ao produzir um texto narrativo, devemos procurar preencher esses dados para garantir a coerência no desenvolvimento da história. O que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo que, se eu for produzir um texto, eu tenho que procurar a minha melhor maneira de fazer com que todas essas partes aqui existam no meu texto. E aí eu vou perceber que, se o meu texto for mais longo ou mais curto, essas partes também vão variar na extensão dessa história, dessa narrativa, ok? E é muito importante que vocês foquem para essa estrutura básica. Vamos lá. Bem,
como eu comecei a falar para vocês lá atrás, pode acontecer de o gênero textual narrativo, o gênero que vai usar essa base narrativa, influenciar as características linguísticas, nós vamos falar sobre elas daqui a pouco, e as estruturais desse texto, pois ela pode priorizar um aspecto da estrutura ou outro, pode priorizar um detalhamento ou uma caracterização da personagem, enfim, essa escolha vai ser feita pelo autor do texto de acordo com o gênero textual a ser produzido. E nós, enquanto leitores, quando temos acesso, quando temos contato com esse texto, nós vamos perceber essa diferente caracterização. Porém, no básico, naquilo que a gente tem que estar bem e entender direitinho, cada parte dessa estrutura vai funcionar de uma maneira que vocês vão observar agora. A situação inicial, por exemplo, que nós vimos lá atrás. A situação inicial, ela apresenta as circunstâncias iniciais daquele acontecimento. Elas vão contextualizar a história e marcar o ponto inicial dos acontecimentos. Não sei se vocês lembram, acredito que sim, porque eu usei esse vídeo em várias aulas e isso foi proposital, foi para ficar focado mesmo, gravado na memória de vocês. O vídeo de início da animação Divertidamente. Vocês lembram que a Alegria aparece apresentando a Riley, que acaba de nascer, e os personagens que vão estar com ela, com a Alegria, na sala de comando. Aquilo que ela chama de sala de comando, para quem ainda não viu a animação, é a mente, é a cabecinha da Riley, que é uma humana que acaba de nascer. E a alegria apresenta as outras emoções que vão estar presentes ali. Aquele processo de apresentação que a alegria faz se encaixa perfeitamente no que nós chamamos de situação inicial de uma narrativa. Tudo bem? Está bem exemplificado para vocês? A outra parte é a complicação. A complicação, ela vai englobar dois elementos, dois aspectos muito importantes de uma narrativa. Sem eles, a narrativa não se desenvolve, né? Ela não sai do lugar, que são o conflito gerador e o clímax. Isso vai estar dentro da complicação ou do desenvolvimento do texto. A complicação, ela indica a parte do texto que apresenta o elemento diferenciador, aquele que mostra algum acontecimento para mudar a situação inicial que foi apresentada anteriormente. Então, é na complicação que vai ser apresentada a mudança circunstancial inicial dos fatos, que vai iniciar aquilo que eu quero contar para poder chegar ao clímax. Tudo bem? Entendido? E aí, para dar continuidade, eu separei aqui para vocês o clímax, que é o que a gente chama de ápice da história, a parte mais importante, quando a história chega assim no seu ponto máximo. É a parte que apresenta o acontecimento maior, o fato mais relevante da história, que vai encaminhar a narrativa para um final, para a solução do problema. Só que esse acontecimento ele vai ter que ser narrado, detalhado, descrito com detalhes, obviamente, para que o texto se torne interessante. É aquela parte do texto que faz com que a gente queira logo saber o que vai acontecer em seguida. E depois do clímax, ele próprio encaminha a história para um desfecho. O que é esse desfecho? É o resultado, é o final, é como essa história contada vai ser concluída, como ela vai acabar. E esse desfecho, dependendo do gênero textual, ele pode apresentar um final bem fechadinho,
onde todas as principais perguntas são respondidas, é quando a gente espera, né? É quando acontece aquilo que a gente já estava esperando, ou que vem o final feliz. Esse é um desfecho bem fechado. Ou ele pode ser aberto, que é aquele que não se sabe o futuro das personagens, ou algumas perguntas relevantes ficam sem respostas. Por exemplo, aqueles filmes que a gente assiste e que sabe logo que vai ter uma continuidade, que não acabou por ali. Os livros que têm continuação são exemplos desse desfecho aberto. O final ainda pode ser previsível, quando corresponde às expectativas da história, ou imprevisível, que é quando quebra essa expectativa e induz o leitor a ficar pensando e buscando respostas para aquele final. Então, como vai ser esse desfecho depende de quem produziu e construiu o texto. Tudo bem? Agora que nós já entendemos essa estrutura de um texto de base narrativa, seja qual gênero for, existe uma base, é importante, muito importante, que nós prestemos atenção nas características e nas estruturas linguísticas que vão auxiliar na formação e no desenvolvimento da narrativa. O que é essa característica ou essa estrutura linguística? Ora, para escrever, para produzir um texto, nós usamos a nossa língua. E essa língua tem uma estrutura. A gente vem falando isso, não é de hoje, certo? Para isso, nós entramos no conteúdo que chamamos de classes de palavras. E aí a gente vai começar a prestar atenção em como essas classes de palavras funcionam dentro de um texto de base narrativa. Como e para que elas funcionam, de que maneira elas são usadas. Primeiro, narrar é relatar uma história, é apresentar os personagens envolvidos em fatos, acontecimentos narrados, e esses fatos, eles se desenvolvem em tempos e espaços específicos. Óbvio, se há um acontecimento, esse acontecimento vai se desenvolvendo, ele vai se desenrolando e o tempo vai passando juntamente a ele. E esse tempo ele vai ser também descrito, apresentado na minha narrativa, porque ele é um elemento essencial na narrativa, tá? É personagem, enredo e o tempo. Não dá para uma história se desenvolver e esse tempo não ser enfatizado. Além do tempo, nós vamos ver que os espaços também são apresentados. Podem ser espaços físicos, podem ser espaços apenas mentais, mas eles existem. Os fatos vão acontecer dentro de um determinado espaço de tempo e de um determinado espaço territorial, em algum lugar. E como é isso? Sendo assim, aí é importante nós termos aquele conhecimento que a professorinha chata de português bate sempre com vocês. Que tipo de palavra na nossa língua expressa um fato ou um acontecimento com a ideia de tempo, de presente, passado, futuro? Um acontecimento que ocorre num espaço de tempo. Ora, é o verbo, certo? O tipo de palavra da língua que expressa a ideia de fato, acontecimento, de ação, é o verbo. E esse verbo, ele traz na forma dele flexões que vão também me dar a ideia de tempo, do tempo presente, do tempo passado e do tempo futuro. E os advérbios ou locuções adverbiais, no decorrer das aulas vocês vão entender, aprender e trabalhar com locuções adverbiais, ou ainda em expressões de um modo geral que indicam as circunstâncias de tempo e lugar, tá? É muito importante que vocês foquem nisso. No próximo slide, vamos focar no exemplo que eu trouxe, prestar bem atenção nas palavrinhas que eu destaquei para vocês entenderem do que eu estou falando. Bora lá comigo.
Olhem só agora, prestem atenção no que eu vou mostrar para vocês. Vocês podem ter dificuldade agora, num primeiro momento, vão ficar pensativos, na hora de produzir podem ter dificuldade de chegar, né, até o texto, mas vão chegar, com certeza. Prestem atenção aqui. Olha isso. Ano passado, eu vivia indo no Ceará para minha mãe. Era pico de corona. O coração acelerado de narguilé batia tanto quanto chiava o meu pulmão carro velho quando aquela renca de moleque vinha me cumprimentar na porta do mercado. Os doidão não pararam em casa um dia sequer, trampando com entregas e aglomerando nos bailes funk lá da vila. Por isso, não deixei Dona Lúcia colocar nem a cara no portão. Esse texto vocês já viram em uma das atividades que vocês fizeram. O nome desse texto é Um Conto para Depois da Pandemia e o autor dele é Lucas Belo. Vamos prestar atenção no que a gente pode observar desse texto? Primeiramente, que tipo de narrador eu tenho aqui? O narrador que está aqui contando, ele é personagem da história? Ou ele está de fora observando o que acontecia com os outros e contando o que acontecia com os outros? É uma pergunta que eu deixo para vocês e no final vocês vão me ajudar a chegar à conclusão, tudo bem? Agora vamos ver as palavrinhas que eu destaquei. Aqui no primeiro período, ano passado, vivia indo no Ceará. Reparem, eu tenho aqui, logo no primeiro período do meu conto, uma expressão indicadora de tempo, de quando eu praticava uma determinada ação. Qual é a ação? Vivia indo. Se eu vivia indo, e se é no ano passado, já ficou claro que está lá atrás, é algo que já aconteceu. E a minha expressão de lugar, que indica o espaço no Ceará. Vocês estão prestando atenção? Olha só, eu tenho um período e de cara esse período já me dá quando, o que acontecia e aonde. Tudo bem? Prestem atenção. Era pico de corona. O coração acelerado de narguilé batia tanto quanto chiava o meu pulmão carro velho quando aquela renca de moleque vinha me cumprimentar. Aonde? Na porta do mercado. Olha mais uma vez a expressão de lugar. Localizando cada acontecimento. Esse acontecimento aqui, mostra como o narrador personagem se sentia, como ele ficava cada vez que um grupo de moleques ia até ele para cumprimentar no mercado. Agora reparem uma outra coisa. Lá em cima, eu coloquei com a mesma corzinha para vocês verificarem. Ele dizia que vivia indo no Ceará. E aí, no outro período, ele já recupera essa informação no Ceará e me dá uma informação maior sobre ela, na porta do mercado. Então, ele já está me dizendo que esse Ceará aqui é, na verdade, um mercado. É o local onde as principais ações que ele pretende contar aconteceram. Vamos continuar? Os doidão não pararam em casa um dia sequer. Observem, mais uma expressão indicativa de lugar. Então, ele voltou, a renca de moleque aqui foi retomada como os doidão. Então, por que ele ficava assim, tão apreensivo, tão aflito? Porque os moleque, ou os doidão, como ele fala, não pararam, não ficaram em casa como era para ficar, certo? Olha aqui, expressão de lugar de novo. Aí eu venho começar o próximo período, já vermelhinho lá em cima, a ação, trampando com entregas e aglomerando nos bailes funk da vila. Qual era a ação? Trampar, trabalhar, né?
e aglomerar. Então, era o que eles faziam, eram as ações, eram os acontecimentos. Em qual espaço agora? Nos baile funk da vila. E em seguida, ele justifica, e aí ele pega uma outra ação dele. Por isso, não deixei, mais um verbo, mais uma palavra indicativa de ação, de acontecimento. Dona Lúcia. Quem é Dona Lúcia? É aquela que lá em cima ele falou que era mãe. Então, ele já identificou Dona Lúcia. O que ele não deixou? Ela colocar nem a cara, quer dizer, não deixou ela ir no portão. Mais uma expressão indicativa de lugar. Vocês estão percebendo como não é tão difícil assim perceber as classes de palavra atuando e exercendo suas funções dentro do texto? Se eu tiver consciência das classes de palavras que existem, para que elas servem, eu vou utilizar de maneira tranquila, sem problemas. Todas essas expressões usadas aqui, vocês usam tranquilamente, sem problemas. A questão é de que maneira vocês vão agrupá-las para que elas causem o efeito desejado por vocês. Vamos prosseguir para ver como vai ser o próximo exemplo. Bem, eu disse lá atrás, no slide anterior, que a narração é o ato de contar a história, fatos, acontecimentos que acontecem num espaço de tempo, num determinado espaço territorial. Então, acontece, se tem ação, eu preciso dos verbos e eu preciso dos advérbios para poder montar essas ações e identificar os espaços. Porém, além disso, eu preciso também de outros elementos que são essenciais. Olha isso. Eu também nomeio e caracterizo as personagens e os lugares. Sim, esses lugares e essas personagens que vão estar vivendo essa história e onde essa história vai estar acontecendo, eles precisam ser nomeados. E se precisam ser nomeados, também precisam ser caracterizados. E nós já aprendemos nas aulas anteriores que as palavras em língua portuguesa que nomeiam são os substantivos. E as palavras que caracterizam esses nomes são os adjetivos. Professora, então a gente tem que usar essas classes de palavras para poder identificar as personagens, para poder caracterizar, dizer como essas personagens são, também para identificar e caracterizar os locais. E daí por diante, certo? Vamos ver esse outro exemplo aqui? O mesmo exemplo anterior, e aí aqui eu destaquei nomes em roxinho, estão vendo? E características em um tom mais escuro. Podem chamar de azul ou um outro roxo, enfim, foi só para diferenciar. Ano passado eu vivia no Ceará para minha mãe. Olha só, mãe é um substantivo. Era pico de corona, o coração acelerado. Olha só, o nome e a caracterização desse nome. O coração da personagem estava como? Acelerado, batia forte. Então, essa palavra aqui é um adjetivo. Está caracterizando o nome coração. Chiava o meu pulmão, o nome de um outro órgão. Aí, como ele caracterizou esse pulmão? Carro velho. É como se ele dissesse que o pulmão dele chiava tanto quanto um carro velho, ou como um carro velho. Então, ele fez uma caracterização através de uma outra expressão que, numa outra situação, poderia estar sendo usada como nome, como substantivo também. Vocês percebem? Mas aqui ela funciona como um adjetivo que está caracterizando. Quando aquela renca de moleque, olha, vinha me cumprimentar na porta do mercado. Moleque, nome, certo? Um outro nome que a gente dá para menino, rapaz. Os doidão, olha o artigo aqui,
Se eu tenho um artigo, a palavra que vem depois é um substantivo. Não importa se ela pode ser usada num outro contexto, com um outro sentido. Mas se ela recebeu um artigo antes, ela virou um substantivo. Seja pertença a ela a qual classe ela pertencer. Por isso que não é bom a gente decorar as palavras que pertencem às classes. Não pararam em casa um dia sequer, por isso não deixei Dona Lúcia, ó, colocar nem a cara no portão. Tá vendo só? Dona Lúcia aqui, ó. Um pronome de tratamento, ou como a gente quiser chamar, e o nome da mãe dele. Perceberam? Se eu unir os dois exemplos, eu vou ter basicamente verbos, advérbios, substantivos e adjetivos, além de artigos, pronomes, numerais, enfim. Mas as palavras principais, que são aquelas que vão indicar as ações praticadas ou sofridas, que vão indicar onde, quando aconteceu e com quem. Tudo bem? Entendido isso aqui? Bem, vocês vão perceber que essa nossa aula ficou um pouquinho maior do que costuma ficar, mas foi necessário. Tudo bem? Olha só, nós vamos finalizar agora, tá? E eu quero que vocês observem que nessa aula nós amarramos a relação entre os temas que viemos estudando até aqui. Variedades linguísticas, e aí através desse conto, um conto para depois da pandemia, nós percebemos que ali tem uma variedade diferente da que os cariocas ou as pessoas do Rio de Janeiro normalmente utilizam. Aquele conto ali é de São Paulo, é de um paulista, e usa a variedade linguística paulista. Percebemos que é de uma comunidade, refere-se a uma comunidade, então usa gírias que são típicas de São Paulo e às vezes não do Rio, dentre outras variedades. Isso está presente ali no conto. Classes de palavras, principalmente elemento nomeador e elemento caracterizador, que nós vimos nas aulas anteriores e agora nós vimos como isso vai se encaixar e como isso funciona dentro dos textos de base narrativa. Verbos, que nós vimos que é essencial para poder construir o enredo da história, para narrar o acontecimento, e, enfim, os textos de base narrativa, que são os textos que vão, de uma maneira ou de outra, colocar para vocês em prática e de forma concreta todas essas, digamos assim, esses pedacinhos que eu vim ensinando, ele vai reunir tudo e colocar para vocês verem em funcionamento. A nossa língua em funcionamento. E isso é muito importante. Tudo bem? Então, hoje, nós fechamos essa parte do conteúdo para poder darmos continuidade entrando num outro momento. Vamos lá? Essa aula é a finalização de uma parte do conteúdo, para prosseguirmos após a avaliação. Tudo bem? Então, sigamos. Diga aí que o que vem agora é muito importante, tá? Vocês não podem deixar passar batido. Então, na próxima semana, como eu já falei lá no início dessa aula, nós teremos avaliação. E o conteúdo avaliado será, eu vou deixar listado para que vocês recuperem no canal da escola todas as aulas que já foram postadas e possam ficar em dia para dar conta da avaliação. Variedades e variações linguísticas, que foi a nossa aula de número 2, porque na aula de número 1 eu trabalhei com vocês conhecimento e apresentação. Depois, classes de palavras, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral e verbo, que eu trabalhei com vocês, se não me engano, da aula 3 à aula 5. Elementos e estrutura do texto narrativo, que foram as aulas 6 e 7, que é a de hoje. Tudo bem? Bem, agora eu vou deixar aqui para vocês uma sugestão
Mentira, não é sugestão nada, é obrigação, tá? É tarefa de atividade que tá lá no material carioca, o material que vocês recebem da prefeitura. Eu não sei se vocês já receberam impresso, mas eu acho que sim. E tem também lá no site da Rio Educa, no aplicativo, vocês conseguem também esse material. Lá vocês vão acessar as páginas 16 a 20, fazer a leitura dos textos. Aí os textos são Uma Tirinha do Armandinho, Função da Arte 1, Maneiras de Amar, Otto e Heitor, que é uma outra tirinha, e quadrinhos que estão nomeados como A e B na página 20. Lembrem-se que a leitura atenciosa é essencial para que vocês se desempenhem bem nas atividades. Depois das leituras, vocês vão ler e responder as questões que são propostas nas páginas, tá ok? Depois disso, as respostas dessas questões devem ser identificadas. Por exemplo, nome do texto, questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, até onde for. Nome do texto, questões 1, 2, 3. Depois de identificadas, manuscritamente, tá? Vocês vão fazendo uma folhinha de caderno. Vocês vão fotografar e enviar para esse e-mail que eu estou deixando aqui para vocês. simone.januario@rioeduca.net. Por favor, é para esse e-mail. Esse e-mail é o meu e-mail funcional, é o meu e-mail de trabalho. Tudo bem? Depois, vocês têm lá na página 17 dessas tarefas uma proposta de produção textual. Porém, essa mesma proposta vai estar no Google Forms, tá? Essa proposta ela deve ser produzida, deve ser feita à mão numa folha de caderno, fotografada e anexada no Google Forms, naquele link que vocês acessam, que vocês devem acessar logo abaixo na descrição desse vídeo. Vocês vão acessar o link e a tarefa que vocês têm lá no Google Forms é essa aqui. É fazer essa produção textual, fotografar e anexar lá para poder enviar para mim. Tudo bem? Lá também tem a descrição e as orientações para essa atividade. Nessa produção textual, pede que vocês falem sobre um texto que vocês mais tenham gostado de todos os que vocês viram até aqui. Então, além desses textos que vocês vão ler das páginas 16 a 20, não esqueçam que tem também os textos do Google Forms, tá? Que nós trabalhamos até agora. Então, vocês podem incluí-los também nessa seleção de vocês, para escolher de qual texto vocês vão falar. Tudo bem? Tudo claro, tranquilo? Então, vamos lá para a finalização. E aqui eu me despeço de vocês com o que já é de costume, as referências de sites que vocês podem usar, que vocês podem consultar sobre os conteúdos trabalhados aqui, sobre os materiais que eu usei para montar a aula para vocês. E não esqueçam de, ao final desse vídeo, irem lá na descrição, clicar no link que vai estar lá para vocês e responder ao Google Forms, que é o que vai marcar a frequência de vocês nessa aula. Tudo bem? Deixa eu me despedir. Um grande beijo para todos, antes que a tia Lorena me corte o pescoço, porque hoje a aula ficou muito longa. Beijo, pessoal. Até a próxima.